pessoal, boa noite para vocês. Estamos aqui na nossa segunda live do nosso canal Treinando Psicopedagogas e hoje vamos falar sobre TDAH. Vamos convidar a Valéria, a nossa professora querida. Enquanto ela não entra, eu vou até fazer uma correção aqui. Semana passada eu estava fazendo a nossa apresentação, né? Oi, Fran, seja bem-vinda. E daí eu falei, né, sobre as nossas qualificações. Oi, Valéria! Dessa vez eu acertei. Boa noite! Rapidinho, que bom! Então, estou fazendo aqui a correção do que eu falei na semana passada, né? Que eu estava falando das nossas qualificações. E aí eu falei que você tinha mestrado, né, em neuropsicopedagogia, que há algum tempo atrás nós havíamos conversado e você estava fazendo, né? Só que por não ser reconhecido aqui no Brasil, você encerrou, né? Você parou. Você não concluiu, né? E agora você está na corrida para ser chamado no mês de agosto, mais ou menos, né? Pela UNB. Isso. Eu Nossa, estou vai dar concorrendo certo. ao mestrado em agosto. Vai dar certo, vai dar certo. A Lúcia Nascimento, seja bem-vinda. A Fran também. Lúcia Seja é minha muito amiga de bem-vinda. trabalho. Olha só que legal. Muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre TDAH, né? E a Valéria, ela é expert em TDAH. Inclusive, criou até um método, né, Vá? E ela vai ter o maior prazer em ensinar esse método para você. Quer falar alguma coisa, Vá? Deixa eu pegar aqui o computador. Eu tenho experiência, como eu falei para vocês na outra live, em TDAH, até mesmo por causa dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos com diagnóstico de TDAH. E aí, por causa deles, é que eu comecei a estudar, né? Esse tema de TDAH, entendeu? E aí eu fui fazendo algumas especializações, fui fazendo alguns cursos de extensão, e aí eu fiz um curso na EAP, né? Que é uma escola aqui de Brasília, que ela é uma escola especializada para professores e orientadores, pedagogos e psicopedagogos da rede de educação. E aí o que acontece? Nesse curso que eu fiz, que é sobre transtornos, eu fiz uma pesquisa sobre TDAHs. Então eu tive 3 alunos como estudo de caso. E aí eu fui fazendo a pesquisa, fui fazendo o perfil cognitivo de cada um, quais eram as Interessante é que dificuldades o que... perfil não é o mesmo, né, dos 3. Não, não. Apesar deles terem o mesmo transtorno, né, não existe nenhum TDAH totalmente igual ao outro, idêntico ao outro. Cada um deles tem as suas particularidades. E aí eu fui fazendo esse estudo de caso e fui colocando em prática algumas intervenções, né? E aí, a partir dessas intervenções, é que eu criei um plano de atendimento para TDAH. Um programa de atendimento, né? Muito bom. Muito E nós bom vamos falar mesmo. um pouquinho sobre isso hoje. Isso mesmo. Então, vamos começar aqui. Tem algumas perguntas. Tá, primeiro explica aí. O que é TDAH? Fala para nós. Bom, TDAH, Patrícia, é um... Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho assim. Enquanto isso, seja bem-vindo, Wendel Jackson e Selma. Muito bem-vindos. Vou só um pouquinho mais para cá. Opa! Desculpa aí, gente. Fica melhor. Então, o que acontece? O TDAH, ele é um transtorno neuropsiquiátrico, né? E ele é muito conhecido na infância. Ou seja, é uma disfunção neurológica na criança. O que essa disfunção ela ocasiona para a criança, né? Ela faz com que a criança tenha menos atenção,
que a gente chama que o TDAH ele tem uma tríade, ou seja, são 3 sintomas básicos para um TDAH. Quais são esses sintomas básicos, né? Primeiro, é a desatenção. Segundo, a hiperatividade, né? E terceiro, é a impulsividade, tá? Então, esses são os sintomas básicos para um TDAH, tá bom? E o que acontece? Aí você pode me perguntar assim, quais são as características, né, desse TDAH? Então, olha só, a pessoa ela é muito distraída, ela esquece as coisas, ela é sempre agitada, né? Fala muito, tem dificuldade de esperar a vez dela, as pessoas estão falando, ela está ali interrompendo, né? E não tem muita paciência, tem dificuldade de se organizar, tem dificuldade de finalizar as coisas, tá? Aí a pessoa pergunta assim, ué, Valéria, mas parece que você está me descrevendo, eu tenho essas características, será que eu sou TDAH? Né? Porque se a gente for ver, todas as pessoas têm um pouco dessas características. Mas o que faz diferença para você ser ou não um TDAH? É a intensidade com que essas características elas estão presentes na sua vida e o prejuízo que essas características traz para a sua vida. Entendeu? Então, assim, esquecer as coisas, todo mundo esquece, um momento ou outro, não é? Às vezes você fica muito agitado, um momento ou outro, né? Na sua vida. Mas com o TDAH, o que acontece? Isso é mais intenso. E isso traz prejuízos para a vida dele. Tá? Então, a gente vai... o DSM-5. Então, assim, psicopedagogos, você tá com uma criança, né? E aí você quer saber, será que essa criança é TDAH? É importante que você conheça de desenvolvimento infantil, desenvolvimento do adolescente, desenvolvimento do adulto, né? Quando você vai fazer uma avaliação. Porque, na verdade, a gente não dá o diagnóstico. Essa criança é TDAH. O psicopedagogo ele não pode assinar um laudo médico dizendo isso. Mas ele vai avaliar, vai levantar as hipóteses e vai fazer uma avaliação das características. Existem escalas hoje, né, que são questionários que você manda para casa, você manda para a escola. 3 pessoas, pelo menos, têm que preencher esse formulário, que são os pais, né? Alguém que cuida dessa criança, que tenha sempre um contato com as crianças, e o professor, entendeu? Então, o que acontece? Dentro desse questionário, existem pontuações, e essas pontuações vai dizer se a criança ela é mais impulsiva, se ela é mais hiperativa ou se ela é mais desatenta. E às vezes ela combina 2, às vezes ela pode ser desatento e hiperativo, ou desatento e impulsivo, ou ele pode ser impulsivo, né, e vamos dizer, bastante hiperativo, ou ele pode ter os 3, ou ele pode ter só um, né, que quando tem, por exemplo, só o crivo vamos dizer, da desatenção, aí a gente chama de TDA, transtorno do déficit de atenção, tá? Então, é muito interessante você conhecer isso. Características de TDAH todos nós temos, mas o que vai fazer a diferença é a intensidade dessas características na pessoa e o prejuízo que traz para a vida dela. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Fran. Ela disse o seguinte: meu filho só teve um diagnóstico preciso de TDAH na adolescência. Como faço para ajudá-lo hoje? Então, infelizmente, né? Muitas pessoas têm, às vezes, o diagnóstico bem tardio. Tem gente que consegue só com adulto. Então, o que o filho
precisa, né? No caso da Fran, que foi diagnosticado agora como adolescente, ele precisa de uma avaliação, né? Uma avaliação ou com psicopedagogo, ou com neuropedagogo, né? Ou com psicólogo, mas que entenda de TDAH, porque é assim, gente, eu vou levar no profissional, mas você tem que saber se o profissional ele tem especificação naquela área, entendeu? Porque não adianta você levar num profissional e ele não entender nada sobre esse transtorno. Então, ele precisa de uma avaliação, porque vai ser avaliado o perfil cognitivo dele, como é que ele está com relação às aprendizagens, como é que ele está com relação às relações sociais. Daqui a pouco nós vamos falar, Fran, e é até bom você já ir avaliando aí, você que está assistindo a live, você ir avaliando, por exemplo, do que eu vou falar, o que o seu filho tem. Qual que é a intensidade disso na vida do seu filho, dessas características, e qual o prejuízo que isso traz para o seu filho. Então, o profissional, ele precisa traçar esse perfil da criança para ele saber quais são as intervenções que ele vai fazer em cada área, tá? Então, é importante que o seu filho, mesmo sendo adolescente, ele passe por uma avaliação e seja feito um plano para ele, um plano de adaptação. Agora, tem crianças que só o tratamento psicoterapêutico, né? Ou o tratamento com uma psicopedagoga consegue resolver. Mas já tem crianças que às vezes não. Às vezes ele precisa do tratamento medicamentoso. Ele vai precisar de um tempo tomando aquele medicamento, entendeu? Então, eu estava na escola, chegou uma moça para mim de 18 anos de idade e ela falou assim para mim: você é a pedagoga da escola? Eu falei: sou. Eu gostaria de conversar com você. Aí eu peguei e falei para ela: não, pode sentar. E nós começamos a conversar e ela falou que estava assistindo a Malhação e que na Malhação ela tinha ouvido falar de um tal de TDAH e que ela achava que ela era TDAH. Aí eu comecei a fazer, né, toda a análise com ela e falei: ó, você tem realmente características bem fortes de TDAH, mas quem pode atestar isso é o médico. Então eu encaminhei ela para o médico. Aí ela foi para o médico, chegou a fazer alguns exames e tal, e ela foi diagnosticada TDAH. E ela tinha muita dificuldade na escola. E ela começou a tomar o medicamento. E ela olhou para mim e falou assim: nossa, por que eu não descobri esse medicamento antes? Porque ele fez toda uma diferença na vida dela. Ela conseguiu terminar o ensino médio com muito mais tranquilidade. Uau. Entendeu? Uhum. A Jaqueline Jaquelândia, seja bem-vinda. Marlete também. O Wendel fez uma pergunta aqui, Valéria. Geralmente, em qual idade e qual série é feita essa análise? Olha, na verdade, depende muito da observação das pessoas que convivem com essa criança, né? Então, por exemplo, se os pais eles têm um olhar bem atento, o pediatra que acompanha essa criança, pode ser diagnosticado bem cedo. Na verdade, o diagnóstico mesmo, hoje, de acordo com o DSM, ele deve ser realmente fechado após os 8 anos de idade. Tá? Por quê? Por quê, Valéria? Porque o que acontece, gente? Qual criança que não é agitada? Pensa aí numa criança de 0 aninho a 8, 10 anos. Qual criança que não é agitada? Né? Qual criança que não é distraída? Qual criança, às vezes, que não é desajeitada, desastrada, né? E qual criança que, às vezes, também não apresenta algumas dificuldades? Então, o diagnóstico mesmo, ele deve ser fechado nesse período de 8 a 11 anos, tá? Só que vai apresentando as características, né? E aí, por exemplo, se for fechado nesse período de 8 a 11 anos, melhor, porque ele vai ser trabalhado mais cedo e ele não vai sentir tanto as consequências do TDAH na vida dele, tá? Agora, pode se fechar, Wendel,
em qualquer idade pode-se fechar o diagnóstico, tá? Ok. Próxima pergunta. Um TDAH pode desenvolver outros transtornos? Pode. Que a gente chama de comorbidade. Comorbidade é quando você tem mais de um transtorno, né? Então, a pessoa ela pode ser TDAH e ter toque, TDAH e ser bipolar, né? Ela pode ser TDAH e ter um transtorno desafiador opositor. Ela pode ser TDAH e ter uma deficiência intelectual. Ela pode ser TDAH e também autista, tá? Então, existe essa questão da comorbidade, quando tem mais de um transtorno, né? A combinação de dois. Wendel, é algo tão minucioso e detalhista que é algo plausível. Por isso a importância do profissional ele ter o conhecimento sobre o que ele está se propondo a acompanhar. Tá bom? Uhum. É muito importante isso. Isso. E agora, no seu estudo sobre TDAH, a gente até introduziu um pouquinho, né, sobre o método que você criou para poder ajudar trabalhar com TDAH. Você pode falar sobre esse programa? Olha só, posso sim. Tem um especialista, que até na próxima live eu posso trazer os livros para vocês. O nome dele é Pila. Ele fez um estudo longitudinal, ou seja, de um longo período, na verdade foram 20 anos de estudo, num centro de atendimento especializado a TDAH. E Pila, ele diz o seguinte, que uma coisa é você ler no DSM, é você ver as características de um TDAH. Outra coisa é você conviver com o TDAH ou você ser um TDAH. Entendeu? E aí o Pila, ele fez um estudo no qual ele pega algumas características do DSM-5 e ele também acrescentou algumas outras características, tá? E aí o que Pila ele vai deixando bem claro essas características para nós. Então, por exemplo, um TDAH, ele tem desatenção. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre a área da desatenção, o que ocasionava essa desatenção, e aí eu comecei a pensar o que poderia ajudar aquela criança a desenvolver a atenção. Aí eu fui desenvolvendo algumas estratégias. Uma das estratégias muito interessantes para trabalhar a área da desatenção é trabalhar os jogos. Trabalhar jogos. Por exemplo, quando você dá um quebra-cabeça para uma criança que ela tem o crivo da desatenção bem acentuado, ele não tem interesse. Só que você começa, né, a introduzir pequenas peças, vai trabalhando com ele, aí ele vai desenvolvendo um prazer, porque, às vezes, o pai fala bem assim para mim, esse menino aí, na hora de jogar videogame, ele não tem desatenção, não. Mas o que acontece, gente? No TDAH, falta uma substância no corpo dele chamada de noradrenalina. E a noradrenalina, ela é desenvolvida por meio do prazer. E a falta dessa noradrenalina traz a desatenção. Então, quando a criança ela tá jogando videogame, ela tem prazer? Tem. Ela tem muito prazer. A noradrenalina dele aumenta, a atenção dele também aumenta. Entendeu? É uma coisa fisiológica. É uma coisa fisiológica. Tá? Então, aí o que acontece? Você percebe que a criança é desatenta. Então, você começa a introduzir para ela intervenções que ela pode, no início, não gostar muito, mas conforme você vai trabalhando, ela vai desenvolvendo prazer.
Aí quando você vê, você está conseguindo trabalhar a questão da atenção. Eu também participo de um programa de desenvolvimento da atenção. Eu sou capacitadora, né, desse programa, que foi desenvolvida pelo Dr. Rafael, de Portugal. E aí nós temos todo um programa, só que esse programa, a criança ela tem que comprar, né, o livro, e aí a gente vai trabalhando todas as estratégias, todas as estratégias, né, para que ela aumente o nível de atenção dela. E é muito interessante porque o que acontece? A gente faz um mapeamento da atenção dela, tem até um programa no computador que nos auxilia, e aí mostra como que é a atenção daquela criança quando ela começou o programa. E depois que a gente finaliza o programa, a gente pega e faz novamente esse teste, né, que é feito com computador e tudo. Todas as crianças que a gente avalia, a gente vê o nível da atenção melhorou, ó, no mínimo 60%. 60% acima, com o programa. Sim, agora, o programa que eu desenvolvo e tem comprovação científica, inclusive o Dr. Rafael, ele fez uma defesa, né, desse programa dele aqui no Brasil. Depois a gente pode colocar até lá no canal esse artigo do Dr. Rafael, tá? Sim. A minha defesa então, foi sobre isso, né, do curso de pedagogia, foi essa área de jogos, o quanto ela influencia e ajuda na aprendizagem, né? E aí eu comecei a trabalhar os jogos, Patrícia. Daqui a pouco para você. Pode falar. Ó, eu comecei a trabalhar os jogos e eu vi a importância dos jogos. Inclusive, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Tem na verdade, é uma linha de jogos chamados Jogos da Mente. E os Jogos da Mente, ele trabalha com funções executivas. O que são funções executivas? São funções, né, que são realizadas pelo cérebro da gente, tá? Essas funções, elas nos ajudam, por exemplo, na parte da organização, na parte do planejamento, né? Assim, falando basicamente sobre o que é isso. E aí o jogo da Academia da Mente, ele trabalha exatamente essas funções executivas. De raciocínio, de planejamento, de organização, tá? Ele trabalha exatamente isso. Então, fica uma dica aí para quem está já trabalhando em consultório, são bons instrumentos para você se ter no seu consultório. Tá? A gente pode deixar anotado na descrição. A Selma, ela fez um comentário aqui. Ela disse que sobre as comorbidades, também surdez. Ela disse que tem uma aluna surda. O Wendel, ele perguntou aqui, como a neurociência ajuda na confecção dessa avaliação? A neurociências é uma base muito importante, porque como ele é uma disfunção, né, neurológica, a neurociência auxilia hoje, por exemplo, hoje já existem instrumentos que avaliam a parte cerebral da criança quando ela usa o medicamento e quando ela não usa o medicamento. Por exemplo, hoje também existem mapeamentos do cérebro do TDAH. Existe uma comprovação científica de que o cérebro de uma criança TDAH, ela demora mais para amadurecer. Então, as crianças, né, ou jovens, ou até os adultos que têm TDAH, eles são mais imaturos. Porque o cérebro dele demora mais a chegar a essa maturação. Entendeu? Muita coisa está explicada. Então, assim, a neurociência ajudou muito mesmo no diagnóstico do TDAH. Outra coisa interessante, por exemplo, quando você for pedir o exame de sangue, eu fiz esse teste.
Isso foi uma dica de um workshop que eu fiz de TDAH com, gente, Dr. Clay, do Neurosaber, né, do canal Neurosaber. Ele falou que a gente deveria pedir um exame de sangue para analisar a quantidade de noradrenalina e dopamina que tem no sangue da criança. E aí a criança que ela é realmente TDAH, os níveis vai ser bem mais baixo. Eu pedi dos meus 3 filhos e os 3 deram realmente a quantidade bem abaixo. Entendeu? Uhum. E tem, de acordo com a psicóloga, tem pessoas que, não é só porque ela tá naquele estado sempre triste ou sempre depressivo que ela vai ter isso baixo, no caso de noradrenalina e tal. Existem pessoas que precisam tomar remédio psicotrópicos para poder ajudá-la. Só que tem pessoas que o próprio corpo cria isso, essas substâncias. Então, algumas pessoas não precisam tomar medicamento para melhorar a sua depressão ou qualquer outra, algum outro problema que ela tenha. É por isso que eu estou falando, que tem crianças que têm TDAH e você consegue trabalhar esse TDAH sem precisar de medicação. Já tem alguns TDAHs que, para que a criança ela possa ter melhora, ela precisa da medicação. Sim. A Fran falou: meu filho TDA ama basquete e quando ele estava praticando, o ajudou bastante. Tem um livro de Tony Robbins, Poder Sem Limites. Ele fala que recebeu um rapaz com TDA e o diagnóstico dele era bem complicado. Realmente as pessoas não sabiam o que fazer com ele. E justamente usando a neurociência, usando a programação neurolinguística e usando o prazer que ele tinha no esporte, mais específico no basquete, esse rapaz, que ele era também disléxico, ele teve uma melhora incrível. Mas fala aí, Valéria, sobre isso, sobre o esporte. Porque o que acontece? Primeiro, que ele já tem prazer nisso, é uma coisa que ele gosta. Então já aumenta os níveis de noradrenalina nele, né? E de dopamina. Outra coisa, o esporte, ele ajuda o TDAH a ter uma coisa que para ele é bem difícil, disciplina, né? Então já ajuda ele nessa questão da disciplina. O esporte também requer engajamento. E o engajamento, ele requer atenção. Entendeu? Então, assim, o esporte, ele sempre vai estar ajudando a criança TDAH nos seus sintomas. Então, por isso que é importante. Todo neuropediatra, neurologista, ele fala que uma criança que tem transtorno, não só TDAH, mas uma criança que tenha transtorno, é muito bom que ele pratique uma atividade esportiva. Tá bom? Sim. A Selma, ela falou sobre a aluna dela que é surda, que ela é surda e foi diagnosticada com TDAH. Essa semana eu coloquei bastante citação sobre Lev Vygotsky. Ele era um cara super inteligente, ainda bem jovem, ele ajudou na criação de um hospital. Antigamente era uma coisa bem complicada os pais terem filhos surdos, ou surdo-mudo, ou cego. E quando nascia aquela criança que era surda, muda e cega, os pais ficavam tão assustados que eles acabavam não sabendo o que fazer. Então, Vygotsky, ele criou essa escola onde as crianças elas passavam a viver ali. E ali ele criou métodos onde ajudava as crianças a se comunicarem e a aprenderem. Então, vocês podem ver nas citações que eu coloquei que ele fala muito sobre a interação da criança com o adulto, sobre jogos, porque isso motiva, isso ajuda. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. O Wendel falou, interessante essa análise do exame de sangue. Realmente, é bem interessante. Raquel também, seja bem-vinda. Então, eu ia fazer uma pergunta para a Valéria.
e acabei esquecendo. Então, Valéria, sobre esse comentário aqui da Selma, sobre a aluna que é surda e foi diagnosticada com TDAH. Tem alguma coisa para É, falar? assim, a criança, ela já é surda. Então, ela já tem um déficit, né? E às vezes, por exemplo, a criança, ela quer se comunicar e ela não consegue se comunicar. Isso já deixa ela o quê? Agitada, nervosa, Nervosa. né? Então, assim, tem que se fazer uma análise. Porque o que acontece hoje em dia, gente, é, como se diz, a quantidade de diagnóstico. Tem médicos que a criança vai uma vez no consultório e já sai de lá com laudo de TDAH. Entendeu? Então, assim, tem que se fazer uma análise do perfil dessa criança. O que das características dela, por exemplo, de agitação, desatenção, impulsividade, hiperatividade, está relacionada à surdez, entendeu? E não ao TDAH. Então, assim, tem que se fazer uma análise mais profunda para se saber realmente se ela é TDAH. Pode existir a comorbidade? Pode. Mas a gente tem que fazer uma análise criteriosa para se saber se é ou não é mesmo. Tá? Igual, por Exatamente. exemplo, muitas vezes as pessoas confundem, Patrícia, TDAH com o distúrbio do processamento auditivo central. Porque eles têm características semelhantes. Só que o que acontece? Quando a criança ela tem um transtorno do processamento auditivo central, e a gente começa a fazer todo o tratamento, né? Mas quem vai fazer essa avaliação, gente, é o fono. O fono é que faz a avaliação se a criança tem ou não o distúrbio do processamento auditivo central. Aí se começa a fazer os atendimentos da criança em cabine, né? Muitos deles têm que fazer na cabine, com o fone e tal. E aí o que acontece? Aquelas características que eram do TDAH, elas começam, a se equilibrar. E aí se descobre o quê? Que na verdade ela não tinha o distúrbio do processamento auditivo central e hiperatividade. A hiperatividade, a desatenção e até a impulsividade dessa criança era devido às dificuldades dele dentro do distúrbio do processamento auditivo central. Aí, como está sendo, né, tratado, aí essas características elas começam a ficar mais leves na vida da criança. Aí a gente vê que ele não era TDAH, ele só tinha o distúrbio do processamento auditivo central. E a gente Então, tem por que ficar isso que é muito muito atento por importante isso. isso, Porque muito olha só, atento. isso é recorrente nas escolas. Às vezes, por uma bobagem ou uma desatenção, a criança ela já é diagnosticada como TDAH, né? E muitas Aham. vezes não é, gente. Então a gente Às tem vezes é que. só uma fase da vida da criança, né? Por isso que eu falei Exatamente. que é após os 8 anos, que a criança ela pode ter realmente fechado o diagnóstico. O DSM fala de preferência a partir depois dos 11 anos, né? O DSM ele fala sobre isso. Por quê? Porque a gente vai vendo que tem fases da criança que ela é agitada, tem fases que ela é desatenta, tem fases que ela é desorganizada e tem fases da hiperatividade. É como eu falei para vocês. A gente tem que ver a intensidade desses sintomas e os prejuízos que traz para a vida da criança. Uma coisa que também a criança que ela é TDAH, ela tem muita dificuldade é de relacionamento. Porque ela é vista como aquela criança impertinente, porque tem momentos que eles são. Igual eu acho muito engraçado, gente. Piada para TDAH. Todo mundo ri, ele ainda não conseguiu entender. Né? Então, assim, eu falo que não tem desconfiômetro. Você faz a cara assim pra, tipo assim, tá falando muito e você tá fazendo a cara, tipo assim, ih, para de falar. Aí ele não consegue diferenciar no seu rosto que ele precisa. Então olha pra você, o que foi? Que foi? Por que você tá fazendo essa cara pra mim? Entendeu? Então, assim, tem essas dificuldades, é bem interessante.
Entendeu? O meu filho mais velho, ele tinha muito problema. Inclusive, ele não aprendia nada na escola, absolutamente nada. Eu tive que alfabetizá-lo. E chegou uma hora, no quarto ano, que eu fui chamada e a pedagoga, ela já de cara falou, seu filho, ele tem problema e ele tem TDAH. Eu falei assim, como você chegou a esse diagnóstico? Eu falei assim, eu já andei pesquisando, que na época eu ainda não era formada, eu estava no processo, e então, só que nas minhas pesquisas, eu conversei com psicóloga também, e ela falou, não, ele não tem, inclusive ele estava aprendendo a tocar piano e estava indo muito bem. E daí, gente, eu conversei, foi bom que eu tive a oportunidade de conversar com a professora e com a pedagoga, e eu falei, se ele for tratado com respeito, com carinho, não levar bronca porque ele tem medo. Ele tem medo de dizer que não entendeu. Então, se vocês puderem tratá-lo melhor, porque ele era tratado com hostilidade. E então, ele vai melhorar. E eu vou dar um reforço em casa. Gente, as notas dele subiram. Ele tirava só notão, de 9 a 10. Então, assim, muitas vezes o problema está na própria escola, com relação a relacionamento com o professor ou até mesmo com colegas. Né? A gente tem que cuidar. Um alerta, Patrícia, um alerta que eu gostaria de fazer é o seguinte, gente. Uma criança, se for assim, for passado para ela o remédio, né? Um dos remédios que é mais prescrito pelos médicos é a Ritalina. A criança, o adulto ou o jovem não deve tomar Ritalina sem fazer um exame cardiológico. Por quê? Porque a Ritalina, ela acelera os batimentos cardíacos. Então, se a pessoa tiver qualquer problema cardiológico, é extremamente perigoso, né? Pode levar ao óbito, se não tiver, tipo assim, ele tem um problema cardiológico e toma Ritalina, ele pode chegar ao óbito, entendeu? Então, assim, todas as crianças, igual teve uma mãe que ela chegou para mim, esses diagnósticos rápidos que eu tô falando para vocês, o menino é TDAH, aí passou a Ritalina. Ela foi no Adolescentro, que é um local aqui de Brasília que se pegava a Ritalina antigamente, e aí o uso da Ritalina ficou tão abusivo, né, que foi para aquelas clínicas de alto custo, porque é mais difícil para as pessoas poderem pegar. Aí o que acontece? Ela chegou lá, aí não tinha Ritalina. Aí ela voltou para casa e no outro dia ela tinha atendimento comigo. Aí quando chegou, que eu vi lá que ele precisava tomar a Ritalina, aí eu falei para ela, mãezinha, não dá Ritalina para ele sem fazer um exame cardiológico. Ela falou, mas o médico não me falou nada. Aí eu falei, não, mas de acordo com os estudos que eu tenho, todos os cursos que eu fiz, não se deve dar. Aí ela fez o exame cardiológico e a criança tinha arritmia cardíaca. Olha o perigo. Aí eu falei para ela, você volta no médico, mostra esse exame de arritmia e fala para ele que ele transcreveu a Ritalina. Aí o médico mudou a medicação. Mas os médicos, eles não são de falar isso. Eles só passam a receita. Triste isso. Tá? A Selma... Então, eu deixo essa alerta aí para vocês que são pais, alerta, que são psicopedagogos, neuropedagogos. A Selma falou, acompanho a aluna há 2 anos e pedi para a mãe fazer o acompanhamento porque desconfiei e foi diagnosticada. É sobre a aluna surda que ela está falando. Ah, tá. Então ela fez um acompanhamento. Então, aí tem que se ver se essa aluna, por exemplo, ela faz Libras, ela se comunica por Libras, como é que ela se comunica, né? Ela vê se ela precisa ou não da medicação e principalmente quais são as adequações que estão sendo feitas para essa aluna, né? Ela tem uma intérprete.
né? Ela tem o conhecimento de Libras, as atividades que são feitas para ela são adaptadas. Quais são os tipos de adaptações que estão sendo feitas? Muito bom. Tá? O Wendel comentou aqui, é uma pena que todas as escolas do Brasil, uma pena todas as escolas do Brasil não ter uma psicopedagoga. Acho de uma importância tão grande, sem dúvida. Todas Nossa, eu fui precisam. convidada para dar uma palestra numa escola aqui em Brasília, um centro educacional. Eu cheguei lá, eles tinham 25 alunos TDAHs. A escola estava de cabelo em pé, né? E assim, foi muito interessante o trabalho que eu pude fazer com os professores, as trocas de experiências, as ideias, tanto que eles saíram muito sensibilizados. Porque, ó, existe também uma, assim, uma mentira com relação a TDAH. E o problema do TDAH é só atenção. Ele não tem dificuldade de aprendizagem. Isso não é verdade, tá? Existe TDAHs que não têm problema de aprendizagem. Eles são extremamente inteligentes, tá? Tanto que tem TDAHs que são altas habilidades, tá? Você pode Mas repetir, existem... Helena, que falhou? Oi, eu estou falando o seguinte, ó, existem TDAHs que não têm dificuldade de aprendizagem. Isso existe. Porque tem pessoas que falam assim, não, o problema do TDAH é só fazer uma adaptação no tempo da tarefa. Então, só dar um pouquinho mais de tempo para ele. Porque ele não tem dificuldade de aprendizagem. Existe TDAHs que não têm dificuldade de aprendizagem. Mas existem TDAHs que têm dificuldade de aprendizagem. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Porque às vezes se diz que TDAH não tem dificuldade. Mas tem sim. Por quê? Ele tem desatenção, ele tem desorganização, ele tem o que a gente chama de superexcitação emocional, ele sente tudo em demasia. Ele sente a raiva, o amor, a frustração, tudo em mais intensidade. Então, essas características também trazem dificuldade para a aprendizagem. Tá? Com certeza. Então, você tem que avaliar se tem ou não tem dificuldade de aprendizagem. Uhum. A Fran falou aqui, realmente o conhecimento é libertador. Estou vendo que muitas prescrições para meu filho foram precipitadas. Olha só. O meu filho Complicado. caçula, gente, já foi prescrito para ele todas as medicações que são prescritas para o TDAH. A última medicação que ele tomou, eu vou tentar lembrar agora. Não lembro. Mas o que acontece? Eu ficava bem assim para ele, meu filho, como é que tá a questão da atenção? Como é que tá a questão da atenção, né? Porque ele é TDAH severo. A atenção dele é lá embaixo. Então, aí o que aconteceu? Desde o primeiro dia que ele tomou, perdeu o apetite. Ele começou a ver as letras dançarem por causa da medicação. Ele perdeu toda a alegria dele, ele só ficava deitado. Quem conhece meu filho sabe a agitação que ele é. Ele só ficava deitado. E assim, ele teve todos os efeitos da bula. Todos. E aí um dia eu cheguei para ele, né, filha, aí como é que tá a questão da atenção? Aí ele chegou para mim e falou, mãe, o que é mais importante? É a atenção ou a saúde? Aí eu falei para ele, é a saúde. Aí ele pegou e falou assim, então não me dê mais esse remédio que ele tá me matando. Nossa. Aí imagina o meu sentimento, gente, né? E aí eu levei no médico, conversei com o médico para não fazer aquele desmame do remédio, né? Assim, automático. Nós fomos retirando essa medicação dele e, e ele ficou bem. Aí eu comecei a buscar outras estratégias para ajudar ele na atenção. E uma das estratégias foi o programa de estimulação da atenção. Entendeu? E aí a gente obteve resultados. Ele está desde os 9 anos sem medicação. Você já apelou para psicoterapia? Sim.
A psicoterapia ela é muito importante para o TDAH, para que ele possa, por exemplo, desenvolver as interações sociais. Ele tem problema com autoestima, porque ele tem dificuldades para fazer e manter amigos. Ele é sempre muito recriminado. Ele é aquela criança que tudo que acontece na escola foi ele. Nossa. A família tem dificuldade de visitar os parentes, porque os parentes todos falam que os pais não dão educação. Então, assim, a psicoterapia para essa criança, ela é muito, muito, muito importante. Entendeu? Eu estava vendo aqui, só um negócio aqui, falando sobre uma pesquisa que foi feita com, com crianças TDAHs. Ó, existem estudos que apontam que uma criança com TDAH recebe 20 mil mensagens negativas a mais do que uma criança dita normal até os seus 12 anos de idade. Né? Por quê? Não sobe aí, não pega isso, não faça isso, entendeu? Então, ele recebe 20 mil mensagens negativas a mais do que uma criança dita normal até os seus 12 anos de idade. Então, por isso que é muito importante a psicoterapia para essa criança. E ela é bombardeada de todos os lados. É na escola, é na família, é na igreja, né? Porque as pessoas não conseguem entender as dificuldades que ela apresenta. E como você falou, ela tem uma sensibilidade muito grande. E tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro exatamente como é, mas ela fala que a criança, ela não tem medo, ela tem medo de decepcionar os pais, ela tem medo de fazer com que deixar os pais chateados. Então, muitas vezes, quando eles levam uma bronca do pai, aquilo é arrasador. Então, a gente tem que ter muito cuidado em lidar com essas crianças, né? Porque eles não são assim porque eles querem. Então, a gente precisa demonstrar mais amor. E vocês podem perceber que quando a gente demonstra mais amor, mais empatia, a gente se conecta àquela criança, o comportamento dela vai mudando, porque existe uma possibilidade disso se amenizar, né? Uhum. Vamos ver os últimos comentários. Wendel. Caramba, são reações colaterais bem extremas. É sobre o remédio lá do seu filho. O que acontece, Patrícia, aqui no Brasil, tinha pessoas utilizando Ritalina para poder estudar para concurso, para o cérebro ficar mais ativo. É muito perigoso, porque está tomando sem fazer um exame cardiológico e outra coisa. O que acontece com a Ritalina? Nós temos os neurônios e os nossos neurônios, eles são movidos por cargas elétricas, que é a comunicação de um neurônio para o outro. E aí essas sinapses, né, que são essas cargas elétricas, o que acontece no TDAH? Tem uma falha. Por isso a questão da desatenção dele. Quando ele toma Ritalina, não é para ativar, para não ter falhas nas sinapses neurais da criança. Então, se o seu cérebro ele é um cérebro normal, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar colocando mais carga nesse cérebro. Então, olha o perigo das pessoas tomarem um remédio que não é para elas. Entendeu? Verdade. Então, assim, uma vez eu vi uma professora falando, a gente podia era colocar Ritalina na torneira das escolas. Olha que absurdo. Né? Como se a Ritalina fosse algo milagroso que ia fazer todas as crianças aprender. E isso não é verdade. Absurdo. A Selma, ela comentou aqui sobre a aluna dela. Ela é acompanhada em todas as atividades são adaptadas e eu estou como professora intérprete de Libras.
e busco agora novas adaptações para o novo diagnóstico. Muito legal. Parabéns, Selma. Então, Selma, você tem que estar, como você está com o professor intérprete dela, olha como é a questão da atenção dela, se ela é muito impulsiva, se ela tem dificuldade de fazer amigos, né, e manter esses amigos. Como que é a organização dessa aluna? Ela consegue se organizar? Porque se ela não conseguir, ela precisa do quê? Ela precisa de um calendário com as atividades que ela tem que entregar para cada professor, não sei qual é, se é ensino fundamental 2 ou ensino fundamental 1. Ela precisa de lembretes, né? E assim, você tem que ver essas 6 áreas que eu estou falando para você. Como que é ela nessas 6 áreas? E se essas áreas trazem ou não prejuízos para a vida dela. Qual a intensidade e se traz ou não prejuízo para a vida dela. E agora, Valéria, quando chega uma Acho criança... que tem uma pergunta aí, não tem? Como professora. Ah, é a que você acabou de ler agora, né? Isso. E daí tem a última, que é o Wendel que falou: tem pessoas que se automedicam sem saber os perigos. Pois é. Lucinéia, Tem seja muito. bem-vinda. Brasileiro tem muita automedicação, né? Nessa Tem muito, época de muito pandemia, então, a pessoa descobriu que tem pandemia, aí já chegou um monte de gente falando, toma isso, toma aquilo, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, gente. Valéria, uma pergunta minha aqui, tá? Pode ser curiosidade de muitas pessoas. Chegou no consultório uma criança que está pré-diagnosticada com TDAH. Qual a abordagem que você faz? Como é a abordagem? Olha, primeira coisa, a gente tem que fazer uma análise dessa criança, né? Que a gente chama de anamnese. Essa anamnese, você vai ver os marcos do desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, primeira coisa, você vê a idade dessa criança e você tem que conhecer como que é o desenvolvimento de uma criança normal naquela idade. Por quê? Pelo parâmetro da normalidade, você vai ver se ela está, né, como as crianças ditas normais ou se ela está muito abaixo. Você vai pegar essas 6 áreas que eu falei para vocês aí, ó, da desatenção, da impulsividade, da hiperatividade, da superexcitação emocional, da questão dos problemas sociais e da desorganização. Você vai ver como é que tá a criança nessas 6 áreas. Entendeu? Tem que se fazer aquela escala que eu falei para vocês, de mandar para o pai, de mandar para a escola, de mandar para alguém que convive muito com essa criança. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Aí você vai ver o perfil e vai ver se ele tem ou não parâmetro para TDAH. Aí, se tiver, você vai fazer o encaminhamento da criança para um neurologista, né? Se for uma criança até 12 anos, neuropediatra. Se for para cima de 12 anos, você vai encaminhar para o neurologista, tá? Assim, o inicial, né, que você vai estar fazendo com essa criança. Uhum. Então, é isso. Valéria, muito, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Realmente foi bem esclarecedor. Amei. Eu tenho certeza que o pessoal também amou, né? Ah, tem uma pergunta aqui da Raquel. É possível um TDAH ser muito tímido e introvertido? Sim, principalmente por causa da dificuldade que alguns têm, uma dificuldade muito extrema para se relacionar com as pessoas. Então, isso pode fazer com que ele se torne uma pessoa extremamente tímida, tá? Olha só quem entrou, Valéria. Dá para ver aí? Seja Não. bem-vindo, irmão Cacá Moura. Ah, seja Esposa Helena. bem-vindo. Seja bem-vindo. Agradecemos a presença de vocês, a participação. Gente, hoje participaram bastante, né, Valéria?
Foi um Uhum. assunto realmente muito bom E, de gente, discutir. entra lá no nosso lá no nosso Instagram, treinando psicopedagogas, e vocês e psicopedagogos, né? E vocês podem colocar lá qual o tema das próximas lives que vocês querem, né? Para a gente Sim, poder estar atendendo o que vocês realmente necessitam. Nós também estamos com um canal no Telegram, tem o link, né, Patrícia? sim, na Vocês podem bio. estar Na bio entrando. tem o link. Lá na bio tem o link e vocês podem estar entrando lá e a gente também pode estar interagindo, tá bom? Isso, exatamente. Então, muito obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria, o pessoal, pela interação. Foi muito bom hoje. Gratidão mesmo. E quer falar alguma coisa, Valéria? Compartilhe, né? Compartilhe as nossas redes sociais aí para que a gente possa estar ajudando mais pessoas. Com certeza, porque esse canal aqui é para ajudar psicopedagogos a atuarem, né? Porque tem muitas pessoas que fizeram uma especialização de psicopedagogia ou fizeram a própria faculdade, pegaram o diploma e não sabem o que fazer com o diploma, né? Então, E para nós, pais também, né, Patrícia? Às vezes sim, os para pais pais que também. querem saber como lidar com a sua criança, né? Para professores, né? Porque a pessoa que mais sofre às vezes com os sintomas, não é com a pessoa que tem o transtorno, mas com os sintomas que essa pessoa apresenta, né? As características que essa pessoa apresenta, são os professores em sala de aula. Porque ele não tem só aquela pessoa para atender, ele tem mais ela, tem ela e mais 24, 25 alunos, 30. né? Então, o nosso canal é para todos vocês. Isso mesmo. E o nosso E Insta também. Isso, e para finalizar, gente, sempre oriente as pessoas, ou você que é mãe, pai, não foque no problema da criança, foque na criança, tá bom? E essa carga ela tende a diminuir. Eles precisam de amor, eles têm um grande potencial e a gente tem que trabalhar isso. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.